Sabe por que o GameSur G7 Pro está sendo considerado um dos controles mais rápidos e precisos de 2025? Cola no vídeo que eu vou explicar isso daí para vocês. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês, ou melhor, demonstrar para vocês por que o GameSur G7 Pro está sendo considerado um dos melhores controles de 2025. Fica no vídeo que eu vou explicar sobre a precisão dos sticks desse joystick aqui. Então, pessoal, vim aqui na bancada para mostrar para vocês por que esse danado aqui é uma besta em termos de precisão. Não tem adjetivo melhor para chamar os sticks do G7 Pro de besta, porque realmente eles são extremamente precisos. Bom, eu não vou fazer aqui um comparativo entre os joysticks, eu vou usar os joysticks que eu tenho aqui, que eu mais uso, para mostrar para vocês por que esse carinha aqui é tão preciso e por que ele tá ganhando assim uma visibilidade bem grande aí nos sites, né, de comparativo, para vocês poderem entender o quanto a GameSur melhorou os sticks dos controles dela, principalmente agora no G7 Pro. Bom, pra gente continuar, eu tenho que explicar por que esse controle aqui tá tão preciso. Porque ele usa uma tecnologia que é mais avançada do que o Hall Effect. A gente conhece a tecnologia Hall Effect como uma tecnologia que não dá drift, né? Mas na verdade, a tecnologia Hall Effect e a tecnologia nova que tem nesse controle aqui são diferentes. As duas evitam drift, mas essa daqui é muito mais precisa. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês e por que é necessário falar isso, para vocês poderem entender por que esse danado aqui é melhor. Vou pegar aqui o nosso querido G7 SE, né, que é aquele carinha que a gente já conhece, que é aquela versão com fio, super baratinho, que dá um banho em termos de precisão num controle original do Xbox. E a gente vai usar ele de comparativo para poder explicar. Bom, esse carinha aqui usa a tecnologia Hall Effect, que a gente já conhece, que não dá drift, etc. E que é a tecnologia que quando a gente escuta a gente fala, opa, Hall Effect não dá drift. E esse carinha aqui usa uma evolução dessa tecnologia que não dá drift, que é a TMR. Só que os dois processos são diferentes. Enquanto no Hall Effect a gente tem um semicondutor que tem uma corrente elétrica atravessando ele, e quando você coloca um ímã próximo a esse semicondutor, ele vai alterar a voltagem final. Nesse daqui a gente tem um sensor que funciona também magneticamente, só que por tunelamento de magnetorresistência. Cara, olha o negócio disso, olha o nome desse negócio. Mas funciona basicamente assim. Você tem dois elementos ferromagnéticos bem próximos um do outro. Então você tem aqui um túnel, ou um lugar onde os elétrons ficam orientados ali dentro daquele túnel. Quando você passa um campo eletromagnético perto desse sensor, a polaridade dos elétrons gira, e aí você consegue fazer eles atravessarem de um lado para o outro. Quanto mais próximo ou maior o campo eletromagnético, menor resistência você tem, e quanto mais distante um campo magnético estiver, maior a resistência. E aí que está a diferença entre um e outro. Nesse daqui, a gente tem uma sensibilidade muito baixa, é necessário você ter amplificadores e DACs muito mais precisos e que vão compensar instabilidades geradas pela leitura. E você tem que compensar isso também no software, né, para você poder fazer uma leitura ali. Ele já fica preciso, mas você tem que ter essa correção via software, né, e também no DAC dele. Nesse daqui, você não precisa disso, porque a velocidade com que essa informação é passada é muito mais rápida. Além disso, é mais próxima de como funciona um controle baseado em potenciômetro, porque aqui você faz uma leitura via resistência elétrica e aqui você faz uma leitura via voltagem elétrica, que é um pouquinho diferente. Esse daqui, o Hall Effect, também sofre interferências, porque a variação da voltagem é muito pequenininha. Então, o que pode acontecer? Pode sofrer interferências de acordo até com calor, dependendo da temperatura, pode haver uma variação na leitura ali por causa de como funciona. Né? Os dois evitam drift, mas esse aqui é muito mais preciso. A tecnologia desse daqui permite taxas de amostragens de até 20 kHz. Não é o caso aqui, mas o negócio é tão rápido e tão preciso que você consegue extrapolar isso daqui. Enquanto aqui a gente fica limitado a 1 kHz, né? E mesmo assim, quanto maior
essa velocidade, mais impreciso isso fica. Então, a diferença dos dois é essa. Os dois vão evitar drift, mas esse aqui é uma evolução do Hall Effect. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que essa evolução vai fazer esse controle aqui ser o novo queridinho da galera. Bom, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Eu trouxe todos esses joysticks aqui e eu quero comparar eles aqui no computador para vocês verem. Então eu vou fazer o teste com eles aqui no computador e quero mostrar para vocês aqui no software. Eu vou ligar tudo por cabo USB, porque nem todos os joysticks funcionam sem fio e a intenção aqui é mostrar a precisão dos sticks, tá? Não é fazer um comparativo direto entre um controle e outro, tá, galera? É para mostrar para vocês o quão preciso é isso aqui. Mas eu vou deixar esse carinha aqui por último para vocês verem a lapada que esse carinha vai dar em todos esses aqui. Preste atenção, vou deixar ele aqui no meio, que é pra gente poder fazer esse teste direitinho. Bom, vou pegar o cabo aqui e vou começar com o controle original do Xbox. Eu vou colocar aqui o controle original do Xbox, né? E vou lá pro computador pra gente fazer um teste da precisão do stick. Então eu abro esse software aqui e eu escolho ali que eu vou fazer o teste. Eu posso fazer num ou no outro, eu vou usar sempre o daqui que é mais fácil de eu fazer, porque o teste consiste no seguinte: eu vou selecionar ali o stick 2 e vou vir aqui para essa tela e vou fazer o teste. O teste consiste em eu andar com o stick de uma ponta até o final em mais ou menos 10 segundos. Ele vai fazer a leitura. Então esse teste aqui vai me dar quantas amostragens esse stick faz durante a leitura do movimento, beleza? Então eu já estou aqui no software. Eu tenho que girar aqui 3 vezes, ó. E agora eu tenho que andar com ele para a direita aqui, ó, com bastante calma. Quanto mais tranquilo eu fizer, melhor. E aí ele vai me dar ali a leitura final. Então esse teste aqui me mostrou uma coisa interessante. Esse aqui é a curva, né, de linearidade. Cada pontinho desse aqui significa que o joystick fez uma leitura, para poder saber em que ponto o stick estava inclinado. E o controle do Xbox, ele tem uma taxa de mais ou menos, aqui o software me deu aqui uma taxa de mais ou menos 430 pontos de resolução, ou seja, então daqui até aqui ele me deu uma taxa de 430 pontos de leitura, ou seja, ele fez 430 pontos de leitura daqui até aqui, e a gente pode ver aqui no gráfico esses pontos, né? A gente consegue ver aqui, se eu der um zoom aqui, se eu não me engano, acho que consigo fazer um zoom, ó, ele vai me mostrar aqui os pontos. Esses aqui são os pontos onde ele fez a leitura do stick. Então anota esse número, né? 430 taxas de amostragem aqui no stick, que é um número bem bacana. Agora eu vou fazer outro teste aqui, que é o teste do pull rate, para saber o quanto é o pull rate desse controle aqui. Então, basicamente, eu vou fazer com o stick esquerdo de novo, que é mais fácil para mim. Eu vou girar e ele vai me dar o pull rate ali em cima, ó. Esse controle tem um pull rate de 118 Hz, tá bem ali em cima. Eu posso parar até agora aqui, não vai fazer muita diferença, mas ele tem aqui uma taxa de 118 Hz, ou seja, 118 atualizações por segundo. Aí você vai falar assim, poxa, 118 por que tão baixo, né? Mas é quase 120, que é o máximo que seu videogame vai gerar ali de frame rate durante uma gameplay. Ele não faz mais do que 120, tem videogame que nem faz 60, né? Mas aqui, 120, próximo de 120 seria a taxa de atualização desse controle. Então a gente tem aqui uma resolução bacana para o Xbox. Agora eu vou pegar o DualSense do PlayStation, também vou ligar por cabo e vou ligar aqui o analisador do stick. Eu vou colocar aqui no 2, que é mais fácil para mim. Mesmo processo, gira e faz o movimento bem devagar para ele poder fazer a leitura. Mais ou menos uns 10 segundos de movimento, já vai dar uma precisão bacana. Então, aqui o DualSense, ele fez uma leitura bem mais baixa, né? A média de 128 de resolução, ou seja, do Xbox é 430, o DualSense é 128, ou seja, ele só consegue ler 128 pontos de inclinação aqui na leitura do stick, né?
então a resolução dele é mais baixa do que a do Xbox. Ou seja, se você estiver jogando um game que você precisa de precisão, nesse stick aqui, o controle do Xbox é mais preciso. Mas vamos continuar. Agora a gente vai fazer o teste do pull rate. Aí a gente vai ver a diferença. O pull rate do DualSense é maior. Então eu vou fazer aqui com o stick esquerdo. E a gente tem uma taxa de atualização de 236, mais ou menos, quase 240, que é o dobro de 120. Então a Sony foi esperta, né? Se o videogame chega a 120 Hz, eu vou dobrar essa taxa de atualização. Então assim, enquanto o do Xbox, você tem uma leitura mais precisa na inclinação do stick, nesse aqui você tem uma leitura mais rápida, né? 230 Hz ali. Beleza? Agora vamos fazer aqui com o Elite, né? Claro, vamos pegar o Elite para ver se tem uma diferença muito grande. Vamos abrir aí e vamos ver se o Elite é tão bom quanto falam. Então, stick 2, let's bora. Mesma coisa, ó. Fazer bem devagar. E o Elite também tem uma taxa um pouquinho mais alta, ele vai a 457, 460, vamos assim arredondar, né? Então ele deu aqui uma leitura de 460, que é um pouquinho maior do que a versão base, mas tá aí na faixa dos 400, né? Isso aqui é imprecisão minha mesmo, tá ligado? Então não tem muito problema isso daqui não, mas a gente tem aqui uma taxa de 460 por aí, 450, vamos lá, 20 a mais, né? Mas bora ver ali o pull rate? Vamos ver se o pull rate também é tão rápido quanto. Fazer com o stick esquerdo. O pull rate também é de 118 Hz, ou seja, mesmo processo ali do controle original. A gente pode ver ali aquele amarelinho ali bem estável, né? Aquilo ali, ó, a circularidade, 7,7%. Caramba, compara depois com o da GameSuck, você vai ver. Bom, enfim, 118, aquele esqueminha que eu falei, né? Próximo de 120, 120 é o máximo que o seu console vai ter, então para usar no Xbox tá ok, mas no PC você tem uma taxa muito baixa aí de 118 Hz, que é apenas o dobro de 60. Se você estiver jogando com esse controle aqui, um game que tá rodando acima de 120 Hz, você tá perdendo, meu amigo. Você vai perder, você não vai conseguir ter precisão aí. O do DualSense ainda chega lá, mas aquela coisa, né? A inclinação dele, a leitura é bem mais baixa. Então uma coisa pela outra. O Khaled do Xbox é bem esquisito. Por quê? Porque ele vai copiar as mesmas coisas do controle da Microsoft, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui 2. Vou fazer aqui o teste também. O Khaled, ele também é preciso, mas preste atenção, ó. O Khaled me dá uma resolução de 200, também é acima ali da resolução que a gente viu nos outros controles, né? Uma resolução mais ou menos de 200 está aqui, então também é preciso. A gente vê aqui que é bem mais linear, mas é 200 ainda. A resolução dele é de 200, né? Vamos ver o pull rate dele? Bora ver o pull rate. O pull rate desse carinha aqui já não é tanto assim. Por quê? Porque ele vai colocar um pouquinho acima do que é o controle do Xbox. Então ele faz 157 de pull rate, olha lá, 158, mais ou menos assim. É a taxa de atualização desse joystick. E o Khaled, que esse aqui é o Khaled Flux, se eu não me engano, né? Ou o Khaled Pro, eu não lembro qual é esse aqui. Mas é o Khaled para Xbox, ele tem uma taxa de atualização só um pouquinho maior. Ele já é melhor do que o controle original também. Pela precisão ali, ó, a precisão da circularidade é 0%, ou seja, ele não faz nada fora da curva, né? E a taxa de atualização dele é de 158, 160, vamos dizer assim. Beleza? Bora então pro nosso querido GameSuck G7.
Colocando aqui o GameSur G7 para vocês. Vamos analisar aqui também o stick. Girar aqui e para o centro, para a esquerda. Vamos do centro para a direita. Aqui a gente tem uma resolução de 156 leituras ao longo do eixo, né? Do ponto central até a borda. Então, 156 leituras, é um pouquinho maior. E vamos então ao nosso pull rate. O pull rate desse carinha aqui já é de 500 Hz. Porque ele está setado para 500 Hz, então ele é muito mais rápido. Muito mais rápido. Circularidade também super preciso, né? E é muito mais rápido. Tá lá, 499.89. A gente vai colocar ali, arredondar para 500, porque é mais ou menos isso que está acontecendo. Beleza? O GameSur G7 SE. Vamos ver o primeiro controle da GameSur. Esse aqui já não é para Xbox, né? Mas vamos ver o primeiro controle da GameSur que começou a vir com o Hall Effect. Esse aqui é que tem o Hall Effect da primeira geração. É aquele que quando você mexe muito rápido, você sente que ele tá meio assim, bambo. Parece que ele tá bambo, sabe? Não tá respondendo na mesma velocidade. Isso porque a precisão dos primeiros sticks Hall Effect não eram tão boa quanto as gerações posteriores de joystick. Mas vamos lá, só para vocês compararem e para vocês poderem entender. Também vou colocar aqui. E aí a gente vai ver então o T4 Khaled. Beleza? Bem devagarzinho. Lembrando que ele não é para Xbox, tá? Ele é um multi com fio, então é Android, Switch, PC, né? Mas é só para vocês terem uma noção. 128. 128, 127 mais ou menos. E a linearidade dele não ficou tão boa quanto os outros, né? Vamos ver o pull rate então. O pull rate desse aqui já é de 1000 Hz, olha só. 949,97, galera, olha isso. É uma taxa de atualização altíssima, altíssima. Praticamente 1 kHz, 1000 Hz ali, 949,97. Cara... Ou seja, em 1 segundo, ele faz quase 1000 leituras do stick durante o eixo, né? Então a gente tem uma leitura ali de 1000 Hz, ou seja, o controle em 1 segundo faz 1000 leituras na posição do stick. Agora é que a coisa vai ser provada por A mais B. Porque eu vou pegar essa besta enjaulada aqui, chamada GameSur G7 Pro. Vou colocar aqui... Vou ligar e vou fazer aqui a análise do stick. Prestem bastante atenção nesse número que esse carinha vai fazer. Ó, isso aqui é até absurdo, ó. Além da precisão dele ser absurda, ele quase chega no meio aqui. Cara, ele tem uma resolução, olha para esse número aqui, galera. 3.303. É o que eles falam, né? Na caixa tem uma resolução de 4.096 leituras num DAC de 10 bits. Cara, isso se reflete bem aqui. Ou seja, daqui até aqui, ele faz por volta de 3.000 leituras. 3.000 leituras. Se eu der um zoom aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, a gente ainda não consegue pegar, ó, de tão preciso que é, ó. Olha isso. De tão preciso que é. Então, ele faz simplesmente mais de 3.000 leituras do centro pra cá. Só aí ele já dá uma surra em todo mundo, porque enquanto todo mundo ali, o máximo que foi aqui foi o do Xbox, né, que chegou em 400 e pouco. Esse aqui é 3.000, mais de 3.000 leituras, né? Não é os 4.096, mas isso é porque para fazer esse teste corretamente eu teria que ser muito preciso aqui. Mas é pra gente ter uma ideia, pra você ver
Pra você ver como é que é absurda a leitura desse TRM, como é que o negócio é super preciso. Quando a gente pega no controle e começa a mexer, a gente sente essa precisão só de movimentar. Só de movimentar. E ela aparece aqui no software, né? Agora vamos ver o pull rate. Presta atenção. Agora vamos ver o pull rate, pra vocês tomarem um susto, ó. Pull rate, pam, vamos lá, girar. Também é um pull rate de 1000 Hz, né? 947 ali, quase beirando 1000 Hz. Agora tu imagina, um controle que atualiza quase 1000 vezes por segundo e faz uma leitura de mais de 3000 inclinações possíveis do stick. É absurdo. E a linearidade também zerada. E aí, como é que a gente vê a diferença desse controle aqui? De tão preciso que ele é, por exemplo, ó, se eu pegar o stick e tentar parar no meio do curso, você vai ver que ele continua fazendo leitura, tá vendo lá no software? O software não para. Por quê? Ele tá lendo o tremor do meu dedo, cara. Ele tá lendo o tremor do meu dedo. De tão preciso que ele é, ó. E tão rápido para fazer essa leitura, ó. Então, mesmo que eu tente permanecer parado, ele não para. Ele tá lendo o tremor do meu dedo. Agora, presta atenção. Quando eu pego, por exemplo, aqui, sei lá. Vou pegar o do próprio Xbox. Vou colocar aqui, ó. Do Xbox. E vou tentar fazer a mesma coisa, ó. Você vai ver que eu consigo parar o controle. Ele para de fazer leitura. Ele só faz a leitura quando eu mexo o joystick, ó. E esse aqui é potenciômetro, né? Tá vendo? Ó, os números não correm. Por quê? Porque ele não consegue perceber o tremor dos meus dedos. Simplesmente assim. Não é igual o G7, que treme ali, a menor tremedeira que dá no meu dedo, os números ali correm. Porque a taxa de atualização é muito mais baixa aqui. Além do que, ele tem poucos, né? Tem 400 aqui para poder fazer essa leitura. Vou pegar aqui o do PlayStation para vocês verem. Ó. Faz a mesma coisa, ó. Você não tem noção, ó. Pegar o do Play aqui, fazer o mesmo teste. Tá vendo? Os números não correm, ó. Os números não correm. Por quê? Porque o GameSir, esse aqui ainda corre um pouquinho mais, porque é aquilo que eu falei, né? Como ele atualiza mais rápido, ele pega um pouquinho ainda. Mas ele não é igual o G7 Pro. Os números correm no G7 Pro se eu tentar deixar parado. Porque ele lê, cara. Ele lê a tremedeira do meu dedo, meu irmão. Você não tem noção disso. Ele lê a tremedeira do meu dedo, cara. Ele lê a tremedeira do meu dedo, mano. Ó, ele não deixa, ele não para o número. Por quê? Porque o meu dedo ali no meio curso, ele precisa fazer uma pressão e tentar manter preciso ali parado. Cara, olha lá como é que ele lê o negócio, cara. Vocês estão ligados na precisão disso aqui? É absurdo, cara. Absurdo. Então, para vocês verem aí o quão safado é esse controle em termos de precisão. Quando vocês pegarem esse controle na mão de vocês e começarem a jogar, vocês vão entender. Porque isso aqui é o melhor dos dois mundos. É o Hall Effect, que não dá drift, e é uma precisão superior ao do potenciômetro. Então a GameSir colocou um stick aqui que é absurdamente preciso. É como se você estivesse jogando, sei lá, com o mouse normal e com o mouse gamer. É basicamente isso que está acontecendo aqui, porque o negócio é extremamente preciso. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí os meus testes. Ficou um pouquinho grande, tá bom? Não é um comparativo entre os controles, é só para provar que esse carinha aqui é muito preciso. É o melhor dos dois mundos. É a parte que não dá drift e uma precisão superior a um controle de potenciômetro. A GameSir colocou isso daqui nessa besta enjaulada chamada GameSir G7 Pro. E a gente agora tem um controle que é muito superior a qualquer um desses aqui que estão na mesa. Não é um comparativo entre os controles, obviamente, e eu também não vou fazer aquele teste da latência, sem fio, com fio, Bluetooth. Não, isso aí fica para outro vídeo, beleza? Aqui é só para mostrar como esses sticks TMR são incríveis. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esqueça de assistir os outros vídeos. E é isso, galera. Rani aqui. Até o próximo vídeo. Fui!